Som. Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana Nawati Alves de Aguiar. Eu sou médica otorrinolaringologista aqui do HCOR. Eu e meu colega Vitor Shen, que também é médico otorrino aqui do HCOR. Nós vamos falar um pouquinho hoje para vocês sobre as urgências de otorrino que aparecem no pronto-socorro geral. A gente decidiu escolher dois temas básicos, que são, acho que, os mais frequentes que aparecem no pronto-socorro. Então, eu vou falar um pouquinho de tontura, das tonturas, e como diferenciar as tonturas de periférica, né, dos quadros periféricos de central. E o Vitor vai falar sobre epistaxe, como manejar um epistaxe quando é hora de chamar um especialista. Tá? Vou começar, então, vamos começar pela minha apresentação. Deixa eu só compartilhar a tela. Tudo certo aí, Vitor? Tudo certo aqui. Tá bom, vamos lá. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tontura na unidade de emergência, por onde a gente começar, tá? Quando chega uma tontura no pronto-socorro, a gente tem que basicamente diferenciar o quadro de tontura, se é um quadro de vestibulopatia central, periférica, ou se é uma tontura inespecífica, né? Dentro das tonturas inespecíficas, a gente vai falar sobre, está englobado aqui os distúrbios circulatórios, que são as síncopes, as hipotensões posturais, as arritmias, e os distúrbios psicossomáticos, que são as crises de ansiedade, e um outro exemplo é a taquipneia. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, para explicar o que é cada uma e como a gente vai diferenciar depois no final da aula. Em relação às causas periféricas de tontura, essas são da minha alçada, né? São da área de otorrinolaringologia. A causa mais comum de tontura no pronto-socorro é a neurite vestibular. A neurite vestibular é uma inflamação aguda do nervo vestibular. Então, o paciente chega ao pronto-socorro com uma vertigem. Vertigem é tontura rotatória, a gente denomina vertigem. Uma vertigem muito intensa, com náuseas, vômitos, normalmente, o paciente não consegue deambular só com ajuda, é um quadro muito exuberante, e normalmente o paciente não tem sintomas auditivos, tá? Ele só tem tontura, não tem zumbido, não tem perda auditiva, não tem nenhum outro sintoma associado. A outra causa que é bastante comum, que é denominada doença de Meniere, na verdade é uma síndrome, né, que você tem como sintomas principais uma perda de audição, geralmente uma das orelhas, associada a um zumbido do mesmo lado e uma tontura, geralmente rotatória. O paciente também pode apresentar uma sensação de orelha entupida, tá? Isso acontece por um aumento da pressão do líquido do labirinto. A gente tem dentro do labirinto, né, aqui está em azul, eu não sei se meu mouse vocês conseguem ver, mas aqui os cristais, os canais do labirinto, eles têm um líquido aí dentro. E por uma série de causas, as mais comuns aí são as causas metabólicas, essa pressão pode oscilar. E como consequência, o paciente tem esses sintomas que eu falei, perda de audição, zumbido e uma tontura intensa. E é uma doença que vem em crises, então o paciente tem crise, depois ele fica uns meses assintomático, depois tem outra crise. É uma doença mais comum na terceira e na quarta década de vida, e nas mulheres, né? Principalmente as enxaquecosas. Outra causa de tontura periférica é a VPPB, que é a vertigem postural paroxística benigna. É a doença dos cristais do labirinto, né? Hoje está em moda, está todo mundo falando da VPPB. A gente tem dentro do labirinto, tem cristais mesmo, cristais de carbonato de cálcio, que eles ficam grudados numa matriz, né, que fica dentro aqui do vestíbulo do labirinto. Por algum motivo qualquer, pode ser um trauma, né, muito comum pós-trauma, por exemplo, acidente de carro, ou paciente que bateu a cabeça, ou até por outras doenças de metabolismo, enxaqueca, você pode causar o desprendimento desses cristais, eles soltam dessa matriz, né, gelatinosa aí, e eles caem dentro dos canais do labirinto. O mais comum de ser acometido é o canal posterior, que ele está um pouco mais inferiorizado em relação aos outros, então é o mais comumente acometido.
E aí o paciente manifesta como sintoma, toda vez que ele movimenta a cabeça para cima ou para um lado, ele desencadeia uma tontura rotatória. Então, a queixa mais comum desse paciente, ele vem falando assim, doutora, eu não tenho nada, mas se eu vou deitar na minha cama, o mundo gira. Aí eu sento de novo, para. Ou o seguinte, doutora, eu deito na cama para a direita, tá tudo bem. Agora, se eu deito para a esquerda, tudo gira. Então, é porque ele deita no plano desse canal que está acometido. E aí, esses cristais eles se deslocam dentro do canal do labirinto, deslocam esse líquido do labirinto e causam uma sensação errônea de movimento. E o paciente manifesta como tontura. Eu vou falar brevemente, senão vou ficar, cada uma desses itens daria uma aula. Então, eu vou falar, só falei mais desses três, que são os principais, são os mais comuns, né, da minha área. Fora esses, a gente tem os efeitos colaterais de medicação, os traumas do labirinto, por exemplo, barotrauma, né, por mergulho, as labirintopatias metabólicas, principalmente os distúrbios do açúcar e os distúrbios da tireoide, as síndromes cervicais, né, que são as tonturas de causa cervical, que é por contratura muscular da porção posterior aqui do pescoço, as otites e labirintites, e as síndromes do ângulo ponto cerebelar, como os tumores, como o chivanoma e os abscessos. Agora, em relação às causas centrais de tontura, as causas mais comuns, né, a causa mais comum são as causas vasculares, são os AVCs. Outras possibilidades são as doenças desmielinizantes, os tumores, as causas traumáticas, metabólicas, a migrânia, né, que é enxaqueca, as causas psicossomáticas, as intoxicações por drogas e álcool, os efeitos colaterais de alguns medicamentos e as causas infecciosas. Não vou entrar em detalhe, que não cabe a mim. Esse aqui a gente manda para o neurologista, né? Agora, isso aqui eu coloquei como se fossem umas dicas, né? Quando é que a gente pensa em causa vertiginosa aguda periférica, né? Que não é de causa neurológica. O paciente que manifesta uma crise, ele vem contando que a crise dele foi súbita e muito intensa de vertigem, que é aquela sensação de tontura rotatória. Ela vem associada com sintomas neurovegetativos, que são sudorese fria, náuseas, vômitos, né? Esses alguns são os principais. O paciente queixa, além da tontura, ele tem sintomas auditivos associados. Doutor, eu estou com parecendo que meu ouvido está entupido, eu estou com zumbido. Ele vai apresentar um nistagmo horizonte rotatório, eu vou mostrar uns vídeos adiante. Ele não tem sinais neurológicos no seu exame físico. Diferentemente do quadro agudo central, que também pode manifestar com uma crise severa de início súbito, mas ele tem outros sintomas associados. Ele pode ter um desequilíbrio, uma retropulsão, que é a sensação de alguém puxando para trás ou para o lado. O paciente vem com alteração de marcha, geralmente uma marcha mais, uma vazia, né? Aquela marcha, os pés bem abertos, alteração do nível de consciência e cognição, e os sinais neurológicos clássicos, né? Como parestesia, paralisia, diplopia, escotomas. O nistagmo é multidirecional, também vou mostrar no próximo vídeo. Cefaleias, síncopes, tremores, convulsões, alterações de pares cranianos, rigidez de nuca, desviado, coxinesia, dismetria e disartria. Aqui eu coloquei uma gama de sintomas neurológicos, mais para a gente ter ideia de quão rico, né, o quadro pode ser o quadro central. E as tonturas inespecíficas, né, que é aquelas que eu te falei que podem ser de sintomas cardiológicos ou sintomas psicológicos, né? O paciente pode ter uma sensação de desmaio, instabilidade, né, quando ele vai andar ele está instável, a cabeça, ele fala que a cabeça dele está ruim. É uma tontura que não melhora com nada, nem quando deita, nem quando toma remédio. Eles não conseguem melhorar com nada, nem inespecífica mesmo. Piora quando ele sai de casa e vai para lugares cheios, com muito estímulo visual. É muito comum eles falarem que vão ao mercado e fica andando no carrinho, fica vendo a imagem dos produtos nas prateleiras passando e piora a tontura. Os sintomas neurovegetativos associados e escurecimento visual, principalmente nas causas cardíacas, né? Aqui eu coloquei só alguns exemplos delas, né, de tonturas inespecíficas. A TPPP é uma tontura posicional perceptual persistente, que é desencadeada muito pela ansiedade, a crise de pânico idem, e a síndrome do desequilíbrio do idoso, que é SDI. Que é o idoso tem todos os tripés aí do equilíbrio enfraquecidos, né? O labirinto já está mais preguiçoso, digamos assim, né? O labirinto ele não responde tão rápido aos movimentos de cabeça,
o sistema músculo-esquelético já está enfraquecido com as artroses, com a falta de massa muscular, além da visão. A visão é outro apoio importante do equilíbrio. A visão do idoso normalmente já tem, além da catarata, tem outras doenças oculares também em conjunto. Aqui eu só quero citar síndromes vestibulares na infância, que as causas principais geralmente são as causas infecciosas, né, como as otites agudas, as serosas crônicas, a disfunção tubária, embora pode ter outros sintomas associados, como eu citei aqui embaixo, mas a grande maioria é infecciosa. Aqui eu fiz um quadrinho de exame clínico, né, para ajudar a gente a diferenciar se é um quadro que a gente tem que ficar mais preocupado, que é um quadro central, ou não, se a gente consegue olhar com um olhar mais tranquilo, que dá para fazer as coisas com mais calma. Muitas vezes o paciente chega e não consegue nem ficar de pé para você fazer esses testes, então, infelizmente, a gente não consegue fazer essa avaliação, mas normalmente a gente consegue. O que é o teste de Romberg? Em Romberg, o paciente fica numa posição de sentido, vamos dizer assim, fica com os pés mais próximos, os braços ao longo, e você pede para o paciente fechar os olhos. Nesse momento, você fica ao lado escorando o paciente, que se eventualmente ele desequilibrar, você segura. No quadro periférico, assim que você pede para ele fechar os olhos, ele pode até cair para o lado lesado, né? Geralmente, o lado lesado, o tônus central do lado são fica predominando, então ele vai tombando em relação ao lado lesado. Mas ele tem um período de latência, você fecha os olhos, ele demora 1, 2 segundos, depois ele vai pendendo. Diferente do quadro central. O quadro central, assim que você pede para o paciente fechar os olhos, ele já cai. Ele não tem esse período de latência. E não tem lado. O paciente que está periférico, ele geralmente cai para o lado, sempre o mesmo lado. O central não, olha para frente, para trás, para um lado, para o outro, não tem muita regra. Só que assim que você pede para o paciente, abre os olhos e fixa aqui o olhar, e você oferece o dedo, pede para ele fixar o olhar, ou fixar na parede, ele consegue manter o equilíbrio, porque ele está usando a visão como uma bengala aí, né? Como um a mais para ajudar no equilíbrio. O paciente central, não, você pede para ele fixar o olhar e o desequilíbrio permanece. O teste de Fukuda é um teste um pouco mais específico, a gente pede para o paciente dar 60 passos, né, como se fosse marchar no lugar, com os 2 braços estendidos. O paciente central não consegue, né, às vezes, nem começar o exame, né, então esse é um exame que a gente faz mais específico para otorrino. E em relação ao otorrino, o paciente vai marchando, ele vai virando para o lado lesado, né? Até 30 graus é normal o paciente marchando e virando sem ele perceber. A gente pede para ele marchar no lugar, mas ele vai virando sem ele perceber. E pode também andar 1 metro para frente, que seria normal. Mais que 1 metro, a gente considera alterado. Em relação à marcha, a gente pede para o paciente caminhar no corredor e ficar observando como é que ele marcha. O paciente periférico, ele tem um desequilíbrio, ele consegue andar com uma certa dificuldade, ele tem um desequilíbrio, e geralmente ele pende para um lado, como eu falei, sempre o lado lesado. E piora com os olhos fechados, né? Quando você pede para abrir os olhos, ele tem ele melhora o equilíbrio. O paciente central, não. Muitas vezes ele não consegue fazer a marcha, e aí ele tem a opção para ele conseguir marchar, ele abre bem os pés para aumentar a base, para ele conseguir caminhar. Então, esses são testes fáceis de fazer que te dá uma dica importante. Associado a isso, a gente usa um método chamado RINS. RINS é um método mnemônico aqui para você lembrar. São 3 testes, na verdade. É um teste, né? 3 etapas de um teste. E te ajuda muito nessa diferenciação entre um paciente periférico e central, mas você tem que realizar esses testes na vigência da tontura, tá? E do nistagmo. Então, ele tem que estar com uma tontura, com uma duração de horas, no máximo dias, para você conseguir, para eles serem mais fidedignos, né? Eu vou citar cada um deles mais à frente, mas só para a gente falar aqui para ficar claro que se qualquer momento você fizer esses testes e algum deles não tiver um padrão periférico, você tem que complementar a sua investigação diagnóstica e afastar causas centrais, tá? Isso aqui é um exame clínico que ajuda muito a diferenciar um do outro. Eu vou falar um pouquinho sobre os testes, depois eu volto aqui nesse slide. O primeiro deles é a pesquisa do nistagmo.
nistagmo espontâneo e o semi-espontâneo. Então, vocês pedem para o... Aqui eu coloquei como um exemplo, né? Para vocês entenderem o que é nistagmo, que muitos pacientes, muitos colegas às vezes não estão habituados com o exame físico neurológico, esquecem com o passar dos anos. Hein? Aqui o nistagmo espontâneo, o paciente no quadro, no caso aqui no primeiro caso, é um nistagmo, você vê que o nistagmo está batendo para a direita, né? A inclinação dessa curva está para a direita, né? Então, você sabe que é um nistagmo para a direita. O paciente, quando você pede para ele fechar os olhos, esse nistagmo aumenta. Isso a gente está vendo com eletrodos, né? Mas no exame físico normal, você não consegue fazer essa parte de fechar os olhos. Você simplesmente pede para o paciente, você olha para ele e você vê que ele está com um nistagmo espontâneo. O olho dele mexe sem estímulo algum. Ele está batendo, por exemplo, o lado direito. A hora que você fala para ele, olha, fixa o olhar no meu dedo. Aí você percebe que o nistagmo diminui a velocidade. Isso é um indício de que esse nistagmo ele tem um componente periférico. O paciente com um componente central, você pede para ele fixar no seu olhar no seu dedo e o nistagmo é igual. Tá igual quando ele não está fixando nenhum objeto. Então, esse é um dado importante para diferenciar central de periférico. A segunda opção é o nistagmo semi-espontâneo. Aqui, no caso, você pede o paciente virar os olhos para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E você percebe que nos quadros periféricos, com o primeiro exemplo aqui de cima, ele continua batendo para a direita, aqui no meio ele está em repouso, olhando para frente. Quando ele olha para a direita, que é para o lado do sentido do nistagmo, o nistagmo se exacerba, mas continua batendo para a direita. Quando você olha para a esquerda, o nistagmo diminui de intensidade, mas continua batendo para o mesmo lado. Quer dizer, o nistagmo periférico ele não muda de posição, ele é sempre o mesmo. Agora, aqui embaixo, o nistagmo central. O paciente está batendo aqui, olha, você vê que é uma inclinação para a esquerda, tá? No centro aqui. Conforme ele vira para a direita, ele muda de lado, bate para a direita, depois ele olha para a esquerda, bate para a esquerda. Então, é um nistagmo meio sem regras. Eu vou mostrar um vídeo que vai ficar bem mais claro. Esse aqui, no caso, é um quadro... Peraí, deixa eu mudar aqui. É um nistagmo periférico. Aqui você vê que ele está batendo para a esquerda, tá? Não está indo? Não está rodando? Está indo, Vitor? Aqui no caso... Está indo sim. Tá, joia, obrigada. Aqui está indo, ele manteve batendo, ele está no centro, continua batendo para a esquerda, tá vendo? Ele só diminuiu um pouco de intensidade aqui, mas ele continua batendo para a esquerda. Agora, olha que ele vira o olhar para a esquerda, você vê que exacerba bem o nistagmo. Quer dizer, isso aqui é uma dica, é a pesquisa do nistagmo semi-espontâneo e é um nistagmo periférico, que ele manteve o mesmo movimento em todas as direções do olhar. Agora, aqui, eu vou dar um exemplo de um nistagmo central, que ele não tem regra, que, como eu te falei, é um nistagmo de múltiplo. Conforme ele vai olhando para o lado que ele olha, o nistagmo bate para aquele lado. Olha lá, ele virou o olhar para a direita. Você vê a componente rápida, né, que a gente fala que bate, ele fica batendo para o lado direito. Aí ele vai virar o olho para a esquerda, aqui ele para, ele até diminui um pouquinho, fica com um movimento quase imperceptível, depois ele vai para a esquerda, e olha como muda, inverte o olhar. Está batendo para a esquerda agora. Então, isso aqui é um nistagmo multidirecional. É uma dica de pesquisa de nistagmo central. Então, isso aqui você tem que ficar de olho aberto. Esse é um teste. O outro teste é o Head Impulse Test. Então, você vai pedir... Eu vou mostrar um vídeo que eu acho que é mais fácil. Você faz movimentos curtos da cabeça, mais ou menos 20 graus. O paciente não pode saber para que lado você está virando, vai virar a cabeça dele. É uma coisa meio... É uma surpresa, porque o paciente não pode antecipar o movimento. E você pede para o tempo todo o paciente manter o olhar fixado em você. Isso aqui é uma pesquisa de um reflexo, chama reflexo vestíbulo ocular. É um reflexo de manutenção dos olhos na retina conforme você movimenta a cabeça. Justamente para quando você movimenta a cabeça, não ficar uma imagem borrada na retina, né? Você consegue, o tempo todo movimentando a cabeça, você consegue manter os objetos focados. Então, você faz isso aqui. Esse daqui é uma... Deixa eu tirar aqui o som. Você vê que é uma... Olha, ele tá girando para ela não saber para que lado que ele vai virar. Olha que ele vira para a esquerda, você vê que o olho dela vai, depois ele volta. Ó, aqui continua fixo, olha lá. Ele foi, depois ela volta olhando para o médico novamente. Tem mais um movimento? Olha lá.
ela sempre tem que buscar o olhar. Do lado direito que ela vira, não. Aí se ela mantém o olhar na retina, o outro, na hora que vira, olha, o olho vai junto, depois volta. Isso aqui é um teste positivo periférico. E o último teste é o desvio skill, cover test. Você oclui alternadamente o olho, uma hora um, uma hora outro, e você pede para o paciente manter os dois olhos centrados em você, focado em você. Qualquer alteração, qualquer sacada, a gente chama sacada quando o paciente tem que, na hora que você descobre o olho, ele tem que, você vê que o olho dele movimenta novamente para buscar a sua imagem. Indica uma lesão vestibulocomotora, que é uma lesão central, tá? Então, é isso aqui, ó. Você vê que ele vai tampar, olha, na hora que ele solta, tá vendo que o olho dele desvia para inferior, depois ele volta lá. Ele tem sempre que voltar, buscar novamente a imagem do pesquisador. Esse teste indica uma lesão central. Então, na verdade, resumindo, isso aqui é um resumo, tá? O HINTS, que são esses 3 testes que eu falei, é o Head Impulse Test, que é aquele de virar a cabeça, você pede para o paciente manter o olhar fixo em você, vira a cabeça, e ele não pode, ele tem que conseguir manter o olhar fixo em você. Se ele tiver quando você movimenta para um lado, o olho for e voltar, isso é um teste periférico. O nistagmo espontâneo e semi-espontâneo é aquela característica que o nistagmo central ele é multidirecional e o semi-espontâneo sempre, e o periférico sempre na mesma posição. E o skill desviation, que é aquele de você tampar o olho, uma hora um, uma hora outro, e se ele tiver que buscar o objeto novamente, isso é um indício de patologia central. Aqui é um resumão, né? Então, o caso periférico, ele tem nistagmo horizonte rotatório unidirecional, um Head Impulse teste positivo, que é aquele que ele tem que buscar, quando ela vira a cabeça, ela tem que buscar o olho dela volta. Skill Deviation ausente, que é esse de tampar uma hora um, uma hora outro olho. O central tem um nistagmo multidirecional, tem um Head Impulse teste negativo, não faz diferença se você vira para um lado ou para o outro, mas ele tem um Skill Deviation presente. Então, basicamente é isso. Quando o paciente chega com uma tontura aguda no pronto-socorro, a sua avaliação inicial tem que diferenciar uma causa central de periférica, porque a causa central é uma urgência, exige um tratamento, uma pesquisa, né, mais aprofundada e um olhar mais cuidadoso. Aqui eu coloquei só me perguntam muito sobre isso, né, sobre a VPPB, que são os cristais do labirinto. Essa aqui é uma manobra de reposicionamento. Na verdade, para a gente testar se são os cristais que saíram do lugar do labirinto, você coloca o paciente sentado, como aqui em cima. Eu não sei se sai meu cursor, sai meu mouse ainda, Josi? O mouse aparece? Não, né? Então, aparece? Tá. O Vitor está dando guia. Obrigado, Vitor. Então, aqui em cima você vê que você coloca o paciente sentado na maca, deita ele com a cabeça pendurada para fora da maca, com essa posição aqui, ela pendurada mesmo, não pode estar no mesmo nível da maca, tem que estar um pouco abaixo. Isso aqui nós estamos pesquisando no canal posterior, que ele é culpado aí nas VPPBs em mais de 90%. Nessa posição, o paciente apresentaria um nistagmo, horizonte rotatório, se ele tivesse com esse canal acometido. Se tivesse positivo, o paciente tem tontura, vertigem, que é aquela rotatória com náusea, você espera um pouquinho passar a tontura, vira a cabeça dele para o outro lado, espera uns 30 segundos nessa posição, daí pede para ele virar todo o corpo, né, apoiar o ombro esquerdo, aqui no caso, na maca, e aí a cabeça dele, por último, você vira para baixo, ele tem que olhar para o chão, tá, e segurar mais ou menos uns 30 segundos em cada posição. Acabando isso aqui, você senta novamente o paciente e segura ele, que às vezes, na hora que você senta, ele pode ter uma tontura ali e espera uns segundos. Eu costumo repetir 2 vezes cada manobra de Epley, cada vez que ele vai ao meu consultório. Então, é isso, corrido aqui, espero que vocês tenham pego, principalmente essas manobras do HINTS, que eu acho que são manobras de fácil realização, que vocês realizam em poucos minutos e que ajudam muito, muito mesmo. Agora eu vou passar a bola para o Vitor, que ele vai falar sobre pistache, e depois a gente abre para perguntas no final. Vitor, compartilha a sua tela, por favor. Muito legal essa aula aí sobre tonturas e como que a gente manejar, né? A gente sabe que o perfil da instituição, a gente atende muitos idosos, né? Então, a gente acaba recebendo muito paciente com essa queixa de tontura, né?
E aí, pensando nisso, o outro tema que veio à cabeça foi a Epistaxe, né? Por ser um hospital cardiológico, né? O que a gente acaba recebendo muito também são pacientes que, às vezes, estão usando alguma terapia de anticoagulação ou antiagregado e acaba propiciando mais sangramentos nasais, né? Então, esse é o nosso tema da nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui. Gostaria de agradecer ao Instituto de Ensino pelo convite, agradecer a atenção de todos aí. A gente tem uma equipe de retaguarda, caso vocês precisem, é só chamar a gente. E eu vou ilustrar aqui o nosso tema da Epistaxe com um caso clínico bem rapidinho, para ilustrar como tem sido aí os chamados ultimamente, agora com o teste do Covid-19, né, o teste do RT-PCR. Muitas vezes o teste é realizado de uma maneira um pouco mais intempestiva aí no nariz dos nossos pacientes e acaba que ocorrem mais sangramentos nasais. Então, a historinha é de um paciente, 62 anos, masculino. Ele deu entrada com sangramento nasal pós-coleta do teste de RT-PCR. Ele refere que nunca tinha tido esse sangramento nasal antes, apenas uma obstrução nasal de longa data pelo lado do sangramento. Então, em interrogatórios de diferentes aparelhos, ele teve um infarto agudo do miocárdio em 2016, com colocação de stent, e aí ele já usava aquelas medicações que o otorrino teme, né? Xarelto, clopidogrel, AS, né? Então, isso daí é o verdadeiro pesadelo para a gente, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, hábitos pessoais, tabagismo, é um etilista social. Ele referia a ser sedentário, né? E teve um pai que também teve um infarto agudo do miocárdio. Ao exame físico, ele tinha um sangramento nasal ativo exteriorizado pela fossa nasal esquerda e a orofaringe tinha presença de alguns coágulos. A pressão arterial na entrada estava 124/76. Então, esse daqui é a rinoscopia anterior desse paciente. A gente fez como o paciente é super colaborativo, tudo a gente fez com uma ótica rígida, e aqui a gente está entrando pela fossa nasal, então a gente consegue ver aqui a mucosa do septo nasal, e a gente consegue evidenciar bem esse ponto de sangramento. Então, a gente entra com um aspirador aqui, e esse é o ponto de sangramento aqui na mucosa nasal. Então, esse caso a gente acabou delimitando bem o sangramento ali na área de Little, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, e ali embaixo tem um furinho na mucosa que foi por conta dessa laceração do cotonete, lá do cotonete para fazer o swab do COVID. Então, vamos lá. Diferenciando epistaxes de hemorragia nasal. Então, basicamente, epistaxe é aquele sangramento com origem no nariz ou seios paranasais. Já a hemorragia nasal é o sangramento que ele é exteriorizado pelo nariz, mas sem a necessidade de que a origem do sangramento venha pelo nariz. Pode ser uma hemoptise, pode ser uma HDA, uma hemorragia digestiva alta, né, que vai pode até exteriorizar pelo nariz. Então, só para a gente topografar melhor essa causa do sangramento, tá? Então, a epidemiologia, a epistaxe, ela é a emergência mais comum em otorrinolaringologia. Lembrando que na nossa especialidade existem poucas emergências, né, com risco iminente de vida, né? Então, a gente tem a epistaxe, a gente tem o desconforto respiratório, ela tem uma prevalência de 10 a 12%, mas que apenas 10% necessitam de atendimento médico. Muitas pessoas, né, muitos pacientes já tiveram algum sangramento nasal autolimitado, seja por ter espirrado mais forte, seja por manipulação mesmo do nariz. Então, apenas 10% desses casos acabam necessitando de atendimento médico, né? E destes, apenas 1 a 2% que acabam necessitando de cirurgias. Esses são dois estudos lá da Escola Paulista de Medicina que mostram a distribuição bimodal, né, dos casos de epistaxe, né, nas crianças, um pouco mais já perto da adolescência, e nos adultos já chegando ali perto dos 60 anos, mas os casos de epistaxe grave nos adultos jovens. E também a gente tem um predomínio
importante do sexo masculino, que fala a favor do fator protetor aí do hormônio feminino, do estrógeno, tá bom? E eu vou explicar um pouquinho da vascularização nasal, porque a partir dela a gente vai conseguir topodiagnosticar o nosso sangramento e aí tentar direcionar melhor o tratamento dele, tá? Então, vamos lá. A gente tem 2 sistemas de vascularização no nariz. Um é da carótida interna, que ela vai virar a artéria oftálmica e vai dar 2 ramos de irrigação do nariz, a etimoidal anterior e a etimoidal posterior. Elas são responsáveis pela irrigação da região superior do nariz. Além delas, a gente tem o sistema da carótida externa. Carótida externa, ela pode ir pela maxilar ou pela facial, tá? E aí são um pouco mais ramos que vão vascularizar esse nariz. A gente vai ter a labial superior, tá? E a gente vai ter a esfenopalatina, faringeia ascendente e palatina ascendente. E na esfenopalatina a gente tem a nasal lateral posterior e a septal. E para que eu preciso saber essa vascularização, né? Basicamente, é para a gente tentar dividir esses sangramentos em 3 porções, né? Em 3 territórios de irrigação, como o meu colega, o professor Makoto, gosta de falar, né? Então, a gente tem a região das etimoidais, né? Aqueles sangramentos mais superiores. A gente tem aqueles sangramentos nasais posteriores, que vem da região da esfenopalatina. E aqui na região anterior, que são a grande maioria dos quadros de epistaxe, na região da área de Lyron, que vem proveniente do plexo de Kselbach, tá? Então, aqui um resuminho, só para a gente conseguir entender melhor e diagnosticar o local de sangramento. Na maioria das vezes, quando o sangramento vem da região anterior, é uma epistaxe leve, né, proveniente ali do plexo de Kselbach. São as mais comuns. Ela pode ser de pequeno até moderado volume. Normalmente, na maioria das vezes, ela é autolimitada, né, nos pacientes, chega sem sangramento ou com um sangramento leve, com exteriorização anterior do sangramento e sem grande repercussão hemodinâmica. Já nos sangramentos superiores ou posteriores, a epistaxe ela já é mais grave, tá? Então, no território de sangramento superior, é das artérias etimoidais. Ela é de um grande volume, ela pode ser intermitente ou um sangramento ativo. Então, o paciente, às vezes, ele pode até chegar sem sangramento. A utilização do sangue, ela pode ser anterior ou posterior. E tem aqueles estigmas de sangramento, né? Então, às vezes, o paciente chega no pronto-socorro já com uma toalha cheia, toda ensanguentada, com a roupa toda lavada de sangue, tá? E o que acontece também nos sangramentos posteriores, né? Também são epistaxes graves e, na sua grande maioria, proveniente ali da artéria esfenopalatina. Geralmente, ela chega ativamente no pronto-socorro e é um sangramento de difícil controle. Pode ocorrer a esterilização do sangue pela região anterior e posterior. Então, é aquele sangramento que o paciente chega cuspindo sangue, cuspindo coágulos, né? E com estigmas de grande sangramento também, tá? E aí, como que a gente vai fazer o diagnóstico das epistaxes, né? Primeiro, a gente tem que diferenciar, né, se é uma epistaxe mesmo ou se é um sangramento nasal, se está tendo uma hemorragia nasal, se está sendo apenas exteriorizado pelo nariz. A anamnese dirigida para a etiologia, né? Então, a gente vai perguntar sobre traumas nasais, sobre coagulopatias, isso dentro da nossa instituição a gente tem bastante, né? O uso de medicamentos, cirurgia nasal prévia, corpos estranhos ou tamponamentos prévios, tá? Além disso, realizar exames complementares se necessário. Então, nos sangramentos mais intensos, a gente costuma solicitar um HB-HT e pedir uma tomografia de seios paranasais nas suspeitas de tumores nasosinusais que podem causar sangramentos também, tá? E, se necessário, solicitar a avaliação da retaguarda da equipe de otorrino, tá? Para a gente fazer um topodiagnóstico. E aí, esse topodiagnóstico, qual que é a importância dele? A importância é na identificação do ponto de sangramento para o tratamento mais adequado. Então, devido à rica anastomose entre os vasos da mucosa, a gente sabendo de onde está vindo esse sangramento, fica muito mais fácil de tratar, né? Então, para o otorrino, é muito importante ele identificar e abordar o sangramento sempre. Então, quando o especialista é chamado, ele tem que fazer a identificação da topografia do sangramento e fazer o seu tratamento. Para o não otorrino, é importante que ele diferencie
de uma epistaxe leve, se é anterior, de uma epistaxe grave, podendo ser superior ou posterior. Tá? Então, nessa avaliação inicial, o que a gente vai fazer? Vai fazer o ABCDE do trauma, aspiração de coágulos da fossa nasal, algodão com solução vasoconstritora, e aí você pode usar o Afrin, a Otrivina, que são já formulações prontas, mas também pode ser realizado com 2 ampolas de adrenalina em 20 ml de soro fisiológico, que são dois pacotinhos daqueles de 10 ml. E colocar isso no algodão nas fossas nasais e realizar uma compressão, tá? E depois solicitar a avaliação do otorrino. Mas e se por acaso você não tiver um otorrino para chamar, né? No tratamento da epistaxe? Primeiramente, a gente tem que, sem sangramento ativo no atendimento, a gente pode realizar esse fluxograma de atendimento. Então, a observação, hidratação nasal. Então, a gente sabe que quando tem algum sangramento, a mucosa ela fica mais friável, por vezes até formam alguns coágulos em mucosa nasal, e aí a tendência é o paciente ir lá e cutucar isso, causar novos sangramentos. E se por um acaso você vê algum vaso mais exteriorizado, alguma ectasia vascular, a gente pode até realizar a cauterização química. Então, o não otorrino ele pode orientar bem essa hidratação nasal, e a hidratação é lavagem com soro fisiológico. A gente tem algumas formulações com soro fisiológico em gel, que também é bem interessante, e depois o não otorrino pode encaminhar o paciente para o especialista. Já o otorrino, quando ele avalia esse paciente sem sangramento ativo, também vai fazer o uso dessa hidratação nasal, investigar os fatores predisponentes para ele ter tido esse sangramento, e se por um acaso você evidenciar algum vaso exteriorizado, algum vaso mais evidente, realizar a sua cauterização. Agora, pensando nos pacientes com sangramento ativo no atendimento, aí a gente tem um fluxograma de começar com um tratamento teoricamente mais simples, tá? Até o mais complexo, que no último caso seria a cirurgia. Né? E qual que é o intuito disso? Interromper o sangramento ativo do paciente e evitar que ele tenha novos sangramentos. Tá? Então, aquele caso primeiro que eu coloquei, a gente identificou o ponto de sangramento, naquela região anterior, então ele é um sangramento mais, entre aspas, tranquilo, uma epistaxe mais leve, mas por conta do paciente já usar algumas medicações, né, antiagregantes e anticoagulantes, fica um pouco mais difícil esse controle autolimitado do sangramento. Então, foi necessário realizar a cauterização química com ácido tricloracético. E, diferentemente do ácido tricloracético usado pelo pessoal da ginecologia, a gente usa um ácido mais concentrado. Então, é de cerca de 70% para cima, para realizar realmente a cauterização. Então, a gente queima essa área da mucosa nasal. Tá? Esse é um outro caso também que vou passar aqui rapidinho. Você vê que tem bastante estigmas de sangramento, né? Apesar de ter sido também um sangramento ali na região da área de Little, ó, você vê que tem o vasinho aqui bem exteriorizado, ó, e ele está sangrando ativamente, com o aspirador em cima e o vaso sangrando, tá? Mas, por sorte, a gente conseguiu conter esse sangramento e realizar a cauterização anterior, ó. Vendo que até vai espirrando na câmera esse vaso, né? E a gente realizou a cauterização também desse caso. Então, aí fica com esse aspecto meio esbranquiçado, que toda a mucosa ela foi cauterizada. Foi como se tivesse queimado com eletrocautério mesmo. Tá? E aí, além disso, o que a gente pode fazer para esses sangramentos que não param com a cauterização? A gente pode realizar o tamponamento nasal. O tamponamento nasal ele pode ser anterior, tá? Ou posterior. Tamponamento nasal anterior a gente pode realizar com dedo de luva, né? Que isso é da época da residência, que muita gente que fez em serviço público sabe que a gente não tem, às vezes, o uso de muitos materiais mais modernos, então a gente pega mesmo um dedo de luva, enrola uma gaze dentro, dá um nó aqui com fio de sutura para colocar no nariz do paciente. Pode ser com gás embebida em creme, tá? Em creme de antibiótico com corticoide, a gente faz esse tamponamento anterior. E hoje em dia a gente pode até utilizar aquele Merocel, que é um hemostático bem interessante. Eu vou colocar um vídeo aqui rapidinho para vocês terem uma ideia como se faz. Esse daqui é um vídeo
do YouTube, tá? Ele é aberto, tá? Então, o paciente deu consentimento, é de um médico americano ali, que ele vai mostrar como que ele faz esse tamponamento com o Merocel. Então, ele faz a anestesia, que é muito importante, tanto para fazer a cauterização como o tamponamento anterior, é importante anestesiar bem o nariz. Ele vai passar um creme para besuntar esse Merocel, e aí, muito importante que, ao colocar esse tampão anterior, ele vai direcionar o Merocel como se fosse reto, assim, né, na direção da orelha, nunca apontando o tampão para cima, tá? Muita gente às vezes pensa que o nariz vai para cima, não, mas ele vai reto até o fundo da garganta. Você vê que depois ele joga uma solução vasoconstritora, mas qualquer líquido serviria só para criar esse efeito de estufar o Merocel e ele ocupar toda a fossa nasal, tá? Além disso, a gente pode realizar o uso do tamponamento posterior, tá? E aí a gente pode fazer esse tamponamento posterior, seja com uma sonda vesical de Nemora, aquela sonda de Foley, ou tampões nasais insufláveis. Quando a gente vai fazer com a sonda de Foley, a gente instila água destilada, porque o soro fisiológico ele pode cristalizar, então isso daí cria algum problema. E depois a gente completa a fossa nasal com gases e também bebidas em creme. O problema do tamponamento anteroposterior ou posterior, né, é a falha do tratamento. Então, é um tratamento que tem um índice de falha maior, né, por conta de que esse tamponamento também ele não é isento de trazer riscos ao paciente, desde dor, né, ele é bem desconfortável, até quadros de rinocinusite, apneia, necrose da região da mucosa e da pele, hipóxia, arritmia, muitas vezes pode aumentar as chances de infartos e acidentes vasculares, tá? E aqui mais um vídeo aqui só para ilustrar como que é feito esse tamponamento anteroposterior. Também é de um site, então você vai passar xilogel pelo Foley, você vai passar o tampão, o Foley pela fossa nasal, e aí você vai acompanhando até você ver a ponta do Foley pela orofaringe. Então, quer dizer que você já passou por toda a fossa nasal, e aí você vai ver a pontinha do seu Foley. Quando você vê a ponta do seu Foley, aí você pode insuflar. Muita gente preconiza, hoje em dia, não insuflar lá para baixo para ficar tracionando, mas sim na região da coana, porque aí, teoricamente, o balão ficaria já preso na coana, você não precisaria ficar fazendo aquela força para tracionar. E aí, depois, você tem que prender todo esse Foley pela mesma fossa nasal, encher o nariz, seja de gaze ou algum outro tampão anterior também na região, e aí você vai prender tudo aqui. Tem que tomar muito cuidado para não realizar necrose de asa nasal, né, necrose de mucosa ou de pele, tá? E, em último caso, o tratamento da epistaxe acaba sendo a cirurgia. Então, para casos de epistaxe grave, queda maior de 2 pontos do HB, ou necessidade de transfusão, ou aqueles casos de recorrência, né? Você trata, tampona, deixa 48 horas tamponado, tira o tampão, volta a sangrar e fica recorrendo esse quadro de epistaxe, aí a gente tem a indicação da cirurgia. Esse último vídeo, só para mostrar um caso de cirurgia aqui, é uma cortesia do Dr. Jonatas, esse vídeo, e aí a gente tem a cauterização do S-point, que é um ponto de sangramento mais alto, né, que pode estar lá no septo, pode estar na concha superior, e aí você vê o vasinho, é como se fosse aquela cauterização com ácido tricloracético, mas por conta da localização, que é mais difícil, então você acaba indicando para fazer isso em centro cirúrgico, o paciente anestesiado vai lá com o eletrocautério e cauteriza aquele ponto sangrante, tá? Então, basicamente é isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos e agora a gente abre aí para as perguntas que enviaram para a gente pelo chat, né, Ju? Obrigadão pela atenção. Você vai colocar aqui? Oi, Vitor. Chegou uma pergunta agora. Deixa eu só... Tem umas que já tinham mandado para a gente. Como a gente colocou o tema da aula, né, urgências de otorrino, muita gente perguntou sobre o corpo estranho, né? Porque é outra urgência que chega bastante para a gente. Se o corpo estranho otológico é uma urgência ou dá para fazer eletivo, né? Como insetos no ouvido, feijão em criança, que as crianças colocam tudo
que é pequenininho, miçanga, né? Tudo. Então, você quer responder essa? Responde você, que depois eu respondo a próxima. Posso responder. Então, assim, corpos estranhos inanimados, né, não são urgências, porque a gente pode programar. Então, o paciente chega lá no hospital, a gente espera ele entrar em jejum para tirar, exceto para quando são casos de bateria, que a gente pode liberar alguma substância tóxica. Mas corpos estranhos animados, tipo inseto, barata, elas já são um pouco mais chatinhas, né? Ou você mata o bicho, né? Então, normalmente a gente pode jogar um pouco de xilocaína gel para pelo menos imobilizar, porque a gente sabe que é super desconfortável, né? Um bicho batendo dentro da sua orelha, mesmo não sendo com risco iminente de morte, mas é uma urgência bem chata, né? Então, para objetos animados, eu consideraria pelo menos um tratamento mais imediato. Maravilha. Você falou, é chato. Eu tive um caso num paciente no pronto-socorro que ele queimou todo. Ele chegou desesperado, né? Chegou, não, ele já estava mais tranquilo que ele tinha matado o bicho, mas ele estava desesperado em casa ao ponto dele pegar um inseticida, spray, enfiou na orelha, apertou o spray, queimou toda, além de matar o inseto, queimou toda a pele do ouvido dele. Mas, enfim, ele conseguiu Sim, matar o bicho, para você ver o é desespero que é. desesperador mesmo, sentindo alguma coisa mexendo lá Não, é dentro, né? muito ruim. Olha, chegou mais uma pergunta aqui, do Felipe Bechá. Há algum protocolo com censo atualizado sobre melhor antivertiginoso para uso parenteral no PS e para prescrição de alta nos casos de tontura de origem periférica? Na verdade, não tem protocolo, né? Protocolo, a gente usa de praxe no pronto-socorro, né? O paciente chega com uma tontura muito intensa, a gente gosta muito do dimetilidrinato, né? Famoso Dramin aí, PC endovenoso. Muitos pacientes com uma tontura muito intensa e com sintomas neurovegetativos, eu dou também algum benzodiazepínico. O paciente dorme e além de ser sedativo labiríntico, né, ele também diminui aquela ansiedade, que a crise de tontura intensa, ela causa uma ansiedade muito intensa no paciente, então isso acaba exacerbando a tontura dele. Então, o benzodiazepínico, você tem essa via dupla aí, não, além de sedar, você consegue sedar o labirinto, você consegue sedar o paciente também. Então, tem uma excelente resposta. Além disso, para alta, não tem protocolo, né? Para os quadros agudos, você pode usar qualquer sedativo labiríntico, né? Como a sinarizina, os bloqueadores de canal de cálcio, como a sinarizina, a flunarizina. E se tiver muitos sintomas de náusea junto, né? Eu entro com os dois, com a meclizina, que é o Meclin, ou o dimenidrinato, que é o Dramin, associado a qualquer um sedativo labiríntico. Isso aqui é importante só os pacientes, eu recebo muitos pacientes com tontura tomando sinarizina há meses, há anos, e a gente sabe de um monte de efeito colateral, ainda mais em idoso, né? Como eu citei um pouquinho sobre aquela síndrome do desequilíbrio do idoso, quer dizer, o labirinto já tá enfraquecido, digamos, o labirinto já não está responsivo. Você dá um sedativo labiríntico para o idoso, quer dizer que aquele tripé do equilíbrio que eu falo, eu não, né? Que a gente sabe, que é a visão, o sistema músculo-esquelético e o labirinto, você já tira um de cara só dando esse sedativo prolongado. Então, a gente dá para amenizar o quadro agudo e, quando possível, já tirar. E alguns quadros, em idoso, principalmente, a gente manda para reabilitação vestibular, que são exercícios para estimulação do labirinto, para equilíbrio, que ajudam e muito. Então, não tem muita regra, né? Cada um tem a sua receitinha ali, mas não tem uma receita de bolo que serve para todo mundo, né, Vitor? Acho que Tem é uma para importante você. isso que você salientou, né? Do Vertix, da sinarizina, não deixar muito a longo prazo, né? Isso é Sim, a realmente... gente pega Os direto os pacientes... pacientes. E às vezes com subdose também, tomando de longa data, né? De uma vez ao dia, por exemplo. Além de pode dar a longo prazo depressão, alterar o metabolismo da Sim, glicose, parkinsonismo, quer dizer, melhor a tontura do que tudo isso aí, né, Vitor? sim, Olha, com certeza. tem uma pergunta do Elimar Teixeira. Vitor, além de hemorragia importante e instabilidade hemodinâmica, há outros critérios para a internação do paciente? Elimar, eu acho que existem sim, e eu acho que é a partir do momento que você desconfia que seja uma epistaxe grave. Então,
Você já está pensando de uma epistaxe ali na região de etimoidais ou uma região posterior que você talvez precise, no mínimo, tamponar o paciente, eu acho que vale a pena você já internar esse paciente, porque a gente sabe, pelo menos os tampões anteriores são um pouco mais tranquilos, mas a partir do momento que você vai ter que partir para um tampão antero-posterior, a gente sabe que isso aumenta a morbidade desse paciente. Então, são critérios de internação, sim. É muito mais seguro você deixar esse paciente tamponado e internado no hospital. Maravilha. É correto o plantonista generalista realizar lavagem de ouvido no PS? Na verdade, pode fazer, claro. Pode. Se você tiver o treinamento, não tem porquê, né? Isso aí o médico pode realizar qualquer tipo de procedimento que tá treinado para isso, para tanto. Antigamente, eu recebia muitos casos de perfuração de tímpano, né? Porque antes, não sei se vocês lembram, bom, eu falei antigamente que eu recebia, já me entreguei aqui. A gente recebia o pessoal que fazia lavagem de ouvido em farmácia, que antes era permitido fazer em farmácia, né? Então, eu pegava muitos casos ou de otite externa ou de perfuração de tímpano por uma técnica errada, né? A lavagem de ouvido, ela é simples, mas ela tem algumas coisas que você tem que evitar, né? Você tem que jogar sempre inferior, no superior, evitar o trauma direto na membrana timpânica, sempre buscando conduto, para a água passar por baixo do cerume, bater no tímpano e voltar. Sim, e sempre... Acho que é isso aí. Acho que um segredo aí para os clínicos, né, que os não otorrinos, uma coisa que ajuda muito é usar os ceratolíticos, né? Então, pingar aquele remédio famoso cerumin ou ticerim para amolecer a cera, fica muito mais fácil para o não otorrino lavar. E outra dica é cortar aquele biquinho quando a gente vai usar, cortar ele bem curto, porque aí você não tem o risco de realizar nenhuma perfuração timpânica. Mas é isso aí que a Juliana falou mesmo, o conhecimento universal. Então, se você se sente seguro, sabe como fazer a técnica, qualquer médico pode realizar. Vamos lá. Tem tempo mais uma aqui? Existe algum tipo de atuação da fisioterapia nesse assunto? Eu não sei, acho que deve ser o assunto da tontura, talvez, no caso, né? Existe um campo super amplo para fisioterapia. A minha especialização maior é zumbido, né? Então, tontura e zumbido, tem a tontura de causa cervical e o zumbido somatosensorial, que é o zumbido de causa musculoesquelética. Eu e o fisioterapeuta estamos o tempo todo juntos ali. Tem bastante, a área de atuação é bem grande, está ficando cada vez maior em relação às tonturas de causa cervical, né, e aos zumbidos de causa muscular, zumbidos de decorrência de disfunção temporomandibular, de bruxismo. Então, o fisioterapeuta tem um campo amplo aí. Olha lá, tem mais uma nova aqui. Pedro Davi, Forma de Souza. No dia a dia, qual seria a melhor conduta na suspeita de isquemia na região da artéria cerebral antero-inferior posterior? Deixa eu ver, conduta na suspeita de isquemia. Eu não sei, ele está pensando em tontura aqui? Acho que sim. Porque talvez para o sangramento, talvez... não tem. não seria. Melhor conduta na suspeita. Aí você me quebrou as pernas. Eu não sei, a conduta, na verdade, pela tontura, pelos sintomas clínicos de tontura, você não consegue suspeitar de uma isquemia tão... Você sabe que é algum quadro isquêmico, mas você vai pesquisar, né? Mas não tem um exame clínico que vai te orientar em relação a essa isquemia, né? O infarto cerebelar, sim, né? Aquele que é o infarto da fossa posterior, você tem aqueles... Ele vai se apresentar de toda daquela forma que eu orientei, né? Que é aqueles sintomas muito mais exuberantes, sintomas neurológicos associados, aqueles exames físicos que eu citei, que tem aquele ensaio multidirecional, tem aquele teste que desvia o olhar. Então, esse sim, mas alguma coisa tão específica não dá para você, pelo exame físico ou pelos sintomas do paciente, suspeitar desse diagnóstico, né? Vamos ver se tem mais alguma diferente aqui. Tinha uma lá em cima, acho que estava falando sobre rinocinusite, né? Aqui, ó. Qual a duração ideal da antibiótico terapia feita com amoxiclavulanato em rinossinusites crônicas agudizadas? Vai você, Vi. Bem mesmo. Então, isso depende muito, né? Depende se o paciente já teve
um tratamento de antibiótico prévio, então já fez uso talvez de amoxicilina ou de uma cefalosporina de segunda geração antes. Se não é um quadro associado com uma polipose nasocinusal, que talvez você queira prolongar o tratamento aí por umas 3 semanas. Então, varia muito. Se for só uma rinocinusite mesmo, talvez uns 10, 14 dias. Se pensar numa polipose nasocinusal infectada, um quadro mais crônico, mais arrastado, umas 3 semanas. Então, depende muito do quadro clínico. Eu acho legal a gente também frisar que a gente pega muitos pacientes com sintomas agudos, às vezes até uma rinite, usando antibiótico, né? Então, sim, a gente está cada vez mais evitando o uso do antibiótico, só usa realmente se foram sintomas clínicos clássicos de sinusite, com sintomas já prolongados, quer dizer, passaram-se 10 dias, o paciente ainda está com secreção espessa, com tosse, não está melhorando com as lavagens nasais, com os descongestionantes, e aí sim você pode pensar em usar antibiótico. Nunca nos primeiros 3, 4 dias de sintomas, que pelo menos eu, não sei, você faz pronto-socorro ainda, né, Vitor? A gente sabe um número absurdo de gente tomando antibióticos sem motivo para quadros virais, e hoje a gente valoriza muito as lavagens nasais, né? Hoje a gente consegue evitar o uso de antibiótico em muitos pacientes com o uso da lavagem nasal, com seringas ou com aqueles dispositivos de alto volume. Né? Você tem alguma coisa aí a acrescentar em relação a isso? Eu acrescentaria também que, às vezes, muitos pacientes, né, seja no pronto-socorro, seja no consultório, eles vêm com a queixa, né, de que eu tenho sinusite, e aí cai numa das perguntas aqui sobre crises de coriza, espirros, e a gente sabe que até algumas rinites podem causar dor de cabeça, né? E aí, às vezes, o paciente, por ter a dor de cabeça, por ter a cefaleia, já acha que é sinusite, não necessariamente, né? Um quadro de rinite mais exacerbado causa uma inflamação nos seios paranasais e pode levar até a dor de cabeça, né? Então, a gente realmente é isso que a Juliana comentou. A gente guarda os antibióticos para os casos infecciosos que a gente suspeita que são bacterianos. Até para casos virais, a gente pode aguardar, fazer lavagem nasal com soro fisiológico, usar corticoide nasal e evitar essa prescrição indiscriminada de antibiótico, né? É isso aí. E também até nessa mesma linha aí, que a gente recebe também os pacientes, todos com esses sintomas de congestão, falar dos exames de imagem, né, acho que isso diminuiu muito. Antes fazia muito raio-x, né, todo mundo indicava fazer qualquer desses pacientes que chegavam no pronto-socorro. O próprio paciente já chega, doutora, dá para fazer um raio-x, que eu estou com dor de cabeça, estou com minha sinusite atacada. E a gente sabe que o raio-x tem um valor, né, super baixo, para não falar nenhum, no quadro de sinusopatia aguda, né, que os sintomas clínicos e a história clínica do paciente por si só já fecha o diagnóstico, né, de sinusite na maioria das vezes. Com certeza, acho que são 3 coisas que mais irritam o otorrino, né? Pedir raio-x para sinusite, falar que está com labirintite e falar que operou a carne esponjosa. Então, são as 3 coisas que a gente acaba batalhando para tentar explicar para o paciente o que é cada coisa. Bom, acho que de perguntas foi isso, Vitor, já estamos estourando aqui o horário. Eu só não posso esquecer de convidar vocês a participar do próximo webinar, que vai ser no dia 5 de novembro, vai ser sobre ecocardiografia, o que o cardiologista clínico deve saber. Então, ainda bem que é cardiologista, porque é muito importante para todo mundo que pudesse se atualizar aí sobre a ecocardiografia, dia 5 de novembro, no webinar do HCOR. Tem mais alguma coisa, Vitor, a acrescentar? Não, só queria agradecer a você, Ju, agradecer ao Instituto de Ensino aí do HCOR, e se quiserem convidar a gente para outros bate-papos aí, a gente está à disposição, né? Obrigada, Vitor. Obrigada a você Ju. pela sua aula, foi super bom. E aí estamos aí disponíveis para a próxima também. Espero que vocês todos tenham gostado. Nós estamos aí, tem meu e-mail na aula, o e-mail do Vitor. Se precisar de alguma dúvida, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, nós estamos abertos aí para vocês. Tchau, Boa pessoal. tarde e até a próxima. Tchau, pessoal.